Oiê! Toda pesquisa tem uma história, mas algumas parecem roteiro de filme. A minha, por exemplo, começou lá na graduação e passou por pandemia, arquivos invisíveis, coincidências improváveis e uma viagem completamente tensa. E é justamente essa história que eu quero contar para vocês. Quando eu estava terminando a minha graduação em pedagogia, eu escrevi minha monografia chamada Feminismo, Educação e Cidadania na Primeira República, Berta Lutz e a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Detalhe, todos os meus títulos são longos. Nessa época, eu queria entender melhor o papel das mulheres na sociedade brasileira. Então eu pude mergulhar em personagens como Berta Lutz, Maria Lacerda de Moura, ler sobre o primeiro Congresso Feminino. Naquele momento, o meu interesse era essencialmente esse: compreender o lugar das mulheres na nossa sociedade. Quando a graduação acabou, veio aquele respiro e junto uma inquietação. E eu decidi que queria pesquisar mulheres conservadoras. Mulheres conservadoras na educação. Isso foi em 2018, uma época marcada pela ascensão do bolsonarismo. Então essa pergunta fazia muito sentido para mim. Só que havia um problema inesperado. É relativamente fácil identificar posições conservadoras hoje em dia, com os nossos referenciais atuais. É fácil reconhecer disputas, os campos, os alinhamentos, mas como perceber isso em jornais e revistas dos anos de 1920, 1930? Quando comecei a analisar os jornais e revistas da época, ninguém se apresentava como: "Oi, sou uma pessoa conservadora", "Oi, sou progressista", "Oi, sou feminista". Então o caminho deixou de ser sobre rótulos e passou a ser sobre os discursos. Eu precisava ler, interpretar e perceber as nuances. E quando a pesquisa começava a ganhar forma, entramos na pandemia. E o plano, que antes era visitar arquivo, acervo, pesquisa presencial, tudo precisava ser online. E havia um desafio ainda maior, porque naquele momento praticamente não havia pesquisas sobre o que eu queria pesquisar, sobre o nome da pessoa que eu comecei a pesquisar. E foi nesse cenário completamente improvável e depois de uma qualificação bastante turbulenta, que com muita ajuda e comentários generosos da banca, eu encontrei o periódico A Escola Primária, a revista Escola Primária, e dentro dele um nome começou a aparecer com certa frequência. E isso imediatamente acendeu um alerta. O nome era Alba Canizares do Nascimento. Quem me conhece há tempos provavelmente já deve estar cansado de ouvir o nome dela. Mas essa é a minha história e eu não tenho como mudar esse roteiro, não é mesmo? Então, seguimos. Eu encontrava textos, artigos, reflexões escritos por ela, mas quando eu fui nos jornais de grande circulação, nada. Não havia nada, nenhum rastro pessoal sobre a vida dela. Nenhuma narrativa biográfica. Se ela casou, se ela descasou, se ela tinha filho, se ela não teve, se ela batizou, enfim, não tinha nada. Quase um silêncio. E aí, nesse silêncio ensurdecedor, aumentava ainda mais a minha curiosidade, não é mesmo? E o que restava eram os discursos dela, uma escrita profundamente atravessada por religião, filosofia, pensamentos cristãos. E aí, pausa, pensa um pouco. Religião, pátria e família, o que isso te lembra? Ali havia algo muito maior acontecendo e que não estava claro, não estava dito. Estava nas nuances, nas entrelinhas. Então, depois de muito procurar, encontrei uma dissertação que mencionou a palavra, o nome da Alba, em uma única linha. E a dissertação nem era sobre ela. Era sobre o avô dela, que se chamava Miguel Navarro Canizares, um pintor. Nada a ver.
E a partir daí que algo completamente inesperado aconteceu. Nessa dissertação tinha contatos dos familiares. Eu, cara de pau, entrei em contato com eles e consegui um pequeno acervo pessoal da Alba. Só que buscar esse material foi uma história à parte, que eu vou contar com alguns detalhes. Estávamos ainda em contexto de pandemia, precisei fazer um bate e volta do Rio para Brasília, no mesmo dia, bate e volta, óbvio, né? E era uma tensão absurda, então eu usava 2 máscaras, havia um medo danado. Cheguei à casa do parente dela e aí consegui analisar o material, até porque eu tinha que catalografar o material e tudo mais. E na volta eu fui para Brasília com uma mala vazia e eu tinha que voltar para o Rio de Janeiro com essa mala cheia. Sendo que era mala de bordo, então o objetivo não era nem despachar a mala. Mas precisei despachar minha mala. Isso de despachar a mala, o coração ficou a 1000. O voo foi horroroso, com muita turbulência. E eu lembro de voltar para casa com o corpo tremendo. Mas deu certo, né? Óbvio. Nada aconteceu, o material chegou, a minha dissertação tomou forma, defendi, deu tudo certo. Show, beleza. Curiosamente, a minha dissertação não foi exatamente sobre os conservadorismos. Ela se transformou em um estudo completamente diferente, não completamente diferente, mas um estudo sobre pensamento educacional, atuação institucional, discursos pedagógicos, sobre o que a Alba escrevia. E hoje, no doutorado, a pesquisa segue com novas perguntas que depois eu posso contar melhor para vocês em outro vídeo. Mas essa trajetória me ensinou algo que eu não esperava aprender, que a vida acadêmica ela não é linear, que os caminhos raramente são óbvios e que quase nunca a gente controla o que de fato vai se tornar importante. O que começou com uma pergunta virou encontro, acaso, tensão, descoberta e no fim das contas talvez seja justamente isso que torne a pesquisa tão fascinante. Ela nunca é sobre método, teoria, arquivo, ela é também sobre acasos, desvios, surpresas. E você, já viveu alguma situação em que algo totalmente incerto acabou mudando o rumo da sua história? Não precisa ser nada acadêmico, pode ser algo da sua vida mesmo. Eu amo ler histórias de vocês, amo ler os comentários, então fiquem felizes e à vontade para escrever aqui para mim. Eu vou ficar muito feliz de ter essas histórias registradas e saber que não aconteceu só comigo. Então, assim, o mestrado foi um momento de muita tensão, de muitos encontros e mudanças. Então, eu acho que essa é a palavra. A gente precisa saber que quando a gente ingressa num mestrado, mudanças vão acontecer e elas vêm sem pedir licença. Elas vêm com o pé na porta mesmo. E é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!